Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, temos que agradecer a Jesus, porque aqui estamos, no corpo físico, só agradecendo essa oportunidade da saúde, desse encontro, de tudo que recebemos de Deus, né? Porque somos famílias. Todos aqui são filhos de Deus, encarnados e desencarnados. Então, somos famílias, né? E por isso, vamos agradecer a Jesus, fechando os nossos olhos. Vamos falar com o amigo divino, que está presente nas nossas vidas e nos dizendo que devemos prosseguir, ser perseverante nas tarefas do bem que Ele criou no planeta Terra, para que pudéssemos nos amar verdadeiramente como irmãos. Essa é a finalidade de todos nós aqui na Terra, nos amarmos como irmãos. Assim, Jesus, neste momento em que a nossa gratidão está dentro de cada coração presente, no corpo ou fora dele, estamos aqui trazidos pelos nossos benfeitores, pela sua permissão. Te rogamos, te agradecemos por aqui estarmos, pedindo-te que visite todos os corações que estão enfermos dos seus lares, que recebam a visita dos nossos benfeitores, essa luz que conduz encarnados, desencarnados, necessitados de orientação como nós, para grupos de aprendizado na espiritualidade. Irmãos nossos que também colocaram o nome no livro de prece, sejam todos assistidos por Jesus, amparados e fortalecidos, para que possam prosseguir sempre junto a Jesus. Nesse momento, te dizemos do nosso coração: obrigado, Jesus, por estar conosco. Abençoe-nos a todos, abençoe também a equipe espiritual que nos acolhe, que dirige os trabalhos, benfeitores amigos, equipe especializada no trato fraternal com todos nós. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Então, nós vamos estudar uma lição do livro Vinha de Luz, importante para todos nós, que traz o título Abre a Porta. É de João, capítulo 20, versículo 22. Veja o que, Jesus, ao reencontrar com os seus irmãos, disse a todos: e havendo dito isso, abre a porta, E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Então, nós precisamos abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, para receber Jesus, o Espírito Santo que habitou o planeta Terra, Porque se estivermos reunidos, mas não tivermos dentro de nós esse Espírito de luz, de amor, que nos ajuda, de nada vale para nós ouvir o Evangelho, mas não deixar que Ele adentre a nós, abre a porta do nosso entendimento, E aí Emmanuel traz para nós também as orientações de modo mais singelo para a gente aprender, com mais facilidade para todos nós. Ele diz assim: profundamente expressiva as palavras de Jesus aos discípulos, aos aprendizes do Evangelho, aqueles que se reuniu com Jesus, e ele pediu: abre a porta e deixe habitar em ti o Espírito Santo. Ele diz assim: profundamente expressiva as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações, depois do Calvário, depois do sofrimento que todo mundo conhece, o sofrimento de Jesus na cruz. E ele diz assim: comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo.
Espírito Santo que Ele distribuiu a todos nós, aqueles companheiros naquela reunião que Ele se encontrava, né? Então, que todos pudessem estar ali com seriedade, transformando a sua vida através do Evangelho, para também santificar a sua vida. Emmanuel diz, porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por quê? Ele fez uma pergunta. Porque muitas vezes a gente não abre a porta do nosso entendimento, do nosso coração. A gente ainda superficialmente, a gente vive aqui na terra, sem deixar que o Espírito Santo, as verdades que Jesus nos trouxe, adentre os nossos corações. Por que não, são perguntas, por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Porque primeiro a gente tem que colocar Jesus dentro da gente, se iluminar a consciência do Espírito Santo, que é Jesus, de todos os seus ensinamentos. Por que ele simplesmente e puramente ele não deu o poder divino aos seus sucessores? Porque nem todo mundo está preparado. Precisamos nos preparar para valorizar o estudo do Evangelho, colocar na nossa vida, vivenciar o que aprendemos com Jesus. Aí ele continua dizendo, ele que distribuíra dádivas de saúde, bênção de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Dons do Espírito, da bondade, da fraternidade, da paz, da compreensão. Todos nós podemos receber, né, de Jesus esses dons, abrindo a porta de entendimento do coração, que nós possamos porque somos nós os responsáveis. Podemos ouvir o Evangelho todos os dias, todas as horas, mas ele não adentra muitas vezes, porque nós não recebemos o Espírito Santo, as verdades de Jesus. E Emmanuel continua. Outra pergunta Emmanuel nos faz. Por que não impor semelhante obrigação? Todos aqui, vamos supor, né? Que Jesus chegasse aqui, todos nós aqui, Jesus pusesse essa ordem para todos nós, né? Que a gente tem que se melhorar, que a gente tem que mudar a nossa vida. Mas Jesus não fez isso. Recebe primeiro o Espírito Santo, o entendimento superior, né? E Emmanuel continua. É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. A gente chega no momento certo, abre o coração, começa a entender, a trabalhar, a sentir necessidade de entrar em contato com Jesus na nossa vida. Como nos diz o Evangelho não é só para ser lido, é para ser estudado e vivido. Senão, ele não adentra nós, fica na superfície, no entendimento, né? E, então, Jesus jamais, ele iria, né, nos impor algo, temos que mudar rapidamente, cuidar, vigiar. Não, Jesus sabe das nossas dificuldades, né? Então, é devagar, ele não vai impor aos filhos de Deus que eles possam se transformar de um momento a outro. Nós vamos ver no decorrer da lição. E ele diz assim, cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá as portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Então ele tinha certeza que ele não precisava exigir de nós, não exige até hoje. Chega um momento, né, que a gente se aproxima de Jesus. E ele sabe que cada um de nós temos esse tesouro, que é essa porta. Abriu a porta, ele está dentro de nós, está falando conosco. Então, essa comunhão com o Pai, cada um de nós tem o seu dia, nem que seja da dor,
das dificuldades, mas vai chegar esse dia que nós vamos entrar em comunhão com o nosso Pai eterno. E Emmanuel continua dizendo assim, o Criador, olha só, o que Emmanuel traz para nós para facilitar o nosso entendimento. O Criador oferece a semente, o sol, a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Então, ele comparou a semente, né? Ela tem tudo, tem o terreno, tem a semente, tem o sol, tem a chuva, tem o campo, tem as defesas, tem o adubo, tem os cuidadores da lavoura, né? E tem as bênçãos da estação. No tempo certo, aquela planta aquela semente vai ser colocada no solo e vai germinar. Por si mesma, tantos zelos temos, mas por si mesma ela vai germinar para a luz solar, né? E nós também devemos deixar que esse Espírito Santo possa germinar dentro de nós, crescer, dar flor, dar frutos, né? Mas sempre nos elevando para a luz solar, para os céus, em agradecimento a Deus. E Emmanuel diz, o homem recebe, olha só, agora ele passa a nos orientar sobre a nossa situação. O homem recebe igualmente o sol da providência, a chuva das dádivas, a facilidade da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. Aí a gente abre a porta do coração, do entendimento, né? Então nós temos tudo para que a gente possa, antes da dor, abrir a porta nossa, de nós mesmos, que é o tesouro, como diz Emmanuel, tesouro sagrado que está na porta de todos nós para entrarmos em comunhão com o Pai. A defesa do amor, o adubo do sofrimento, o caminho dos mensageiros, aliás, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas, como passamos, né? Cada dia, cada instante temos experiências diversas para a gente abrir o nosso coração, o nosso entendimento e adentrarmos em comunhão com o Pai eterno. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. É nós, a tarefa é nossa, porque eu faço minhas preces, muitas vezes não tenho resposta, porque a gente não abriu a porta do coração, a gente ainda guarda muito paixões, vícios, né, na nossa vida, exigindo de Deus, exigindo de Jesus, dos nossos benfeitores, que eles façam por nós, que nos carreguem aqueles irmãos que estão conosco, nos deixando perturbados, né? Mas tem que ser um despertar nosso, que a gente possa, por nós mesmos, romper o envoltório inferior, pensamentos negativos, sentimentos negativos, né? Para que a gente se eleve à luz divina. As aspirações, aliás, as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. A misericórdia de Deus, né? Está em volta de todos nós, sugerindo modificações úteis, conduzindo-nos à legítima compreensão da vida. Quantas vezes, né? Podemos contar com inspiração dos benfeitores. Segue, seja perseverante, mude o seu pensamento, se eleve ao Pai Criador.
Agradeça a Deus. Temos tudo aqui para conservar a nossa vida em equilíbrio. Compreensão da vida iluminando-nos através da consciência superior. Quantas vezes ouvimos benfeitores amigos, mas muitas vezes nem nos damos conta dos nossos benfeitores nos dizer, na nossa consciência, eleve seu pensamento superior, né? Saia desse envoltório que está te envolvendo de pensamentos inferiores, saia deles, vamos cultivar bom pensamento. Entretanto, está em nós, Emmanuel está falando, está em nós, abrir ou não a porta interna, dentro de nós. É quando a gente quer. Se a gente nunca desejar, nós vamos, né, ser jovens, ficaremos idosos e aí vamos na nossa vida aqui na Terra e na hora da dor a gente vai pensar assim, poxa, quanto eu recebi de inspiração para mudar o meu pensamento, o meu caminho aqui na Terra, e a gente se esqueceu de ouvir esses pensamentos para nos ajudar. Emmanuel termina, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores, do passado. Por isso nos encontramos muitas vezes perturbados, porque a gente guarda, né? No passado agora, passado que a gente já teve outras encarnações, a gente tem que cessar essa guerra. Estamos guerreando com os nossos irmãos desencarnados e eles guerreando conosco, né? Cultivando essa desarmonia na nossa vida. Então, vamos cessar a guerra nas criações inferiores do passado e entregar-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor. Todas as leis que Jesus nos trouxe aqui na Terra, direto do Pai, é para nós acolher, abrir a porta do nosso sentimento, porque é sagrado a gente mudar de vida, a gente ser diferente, mas está dentro de nós. Nós mesmos é que temos que realizar essa transformação, instituída a nosso favor, perseverando, olha só, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Veja bem, nós temos todo o roteiro para que possamos abrir a porta da nossa consciência e buscar essa luz, esse Espírito Santo que nos trouxe esses ensinamentos, que é Jesus. E muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade. Temos um adubo. Quantos irmãos estão adubando o nosso coração, fraternal, nos ajudando, nos dando força, nos dando coragem, mas a gente muitas vezes nem percebe. Então vamos buscar relembrar tudo que temos aqui na Terra, como a semente. A semente, ela é jogada no solo, mas ela tem que germinar por si própria. Cada um temos a tarefa de despertar para o espírito que somos e buscar esse aprendizado para estarmos aqui na Terra, nessa trajetória, encarnados, firmes e conscientes de que somos filhos de Deus, espíritos eternos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.